Numa reunião realizada ontem à noite entre Silvio Almeida e membros do governo federal, foi bastante presente a tensão. Tensão com N. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e reuniu os ministros Jorge Bessias, esse da AGU, que deve processar agora. Viu, Bessias? Fez reunião, não fez? Agora você processa o Me Too. Cobra 300 mil deles aí, ô palhaço. Quero ver se tu é homem, Messias. Mas estava lá o Messias da AGU, Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, e Paulo Pimenta dos outros, que é da SECOM, né? Mas ainda ministro extraordinário pela reconstrução do Rio Grande do Sul. No encontro, Silvio Almeida reiterou que as acusações são falsas e disse que sofre perseguição de pessoas que tentam tirá-lo do governo. O ministro mostrou mensagens que já trocou com a Aniele, além de um vídeo de câmeras de um restaurante de Brasília, no qual os dois teriam jantado. E a SECOM do governo Lula divulgou ontem uma nota sobre o caso Aspas. O governo federal reconhece a gravidade das denúncias e o caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. Fecho aspas. Ainda hoje, o presidente Lula deve se reunir com Silvio Almeida e também com Aniele Franco. Ele vai fazer a cariação? Porque o procedimento para crimes sexuais é você não colocar no mesmo ambiente a vítima e o agressor. Mas sabe-se lá, né? Brasília, né? Ela que aguentou para não queimar o filme do Lula. Vamos torcer para que pelo menos ela não tenha que passar por isso. Além disso, a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar a denúncia, mas para apurar o Me Too e não o ministro Silvio Almeida. É isso que é mais sensacional. Uma postagem no Threads, em uma postagem no Threads hoje, Lula indicou que deve demitir Silvio Almeida do seu governo, caso a denúncia seja comprovada. Ninguém que cometer assédio ficar lá no governo. A Polícia Federal, o MP, a CGU e a Comissão de Ética da Presidência vão investigar, garantindo a defesa. O governo federal tem feito um grande trabalho no combate à violência contra as mulheres. Hoje terei reuniões para tomar uma decisão. Fecho aspas. Ele falou a mesma coisa, mais ou menos, que ele falou do Juscelino Filho, né? Quando estourou aquele monte de escândalo. Não, vamos ser apurados. Não, vamos apurar. E hoje, em entrevista à radiodifusora FM, Lula confirmou a possível demissão. Vamos ouvir o trecho. Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente. Mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. E a gente sabe bem, né, qual é a postura do Lula e dos seus asseclas, dos seus discípulos da esquerda. Lembra do Pedro Guimarães da Caixa Econômica? Vamos ver o que a turminha do Lula, o que a turminha do Silvio Almeida publicou na época em que o então presidente da Caixa Econômica, que foi conduzido ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi pego numa denúncia de assédio sexual. Denunciou. Qual foi a reação da turminha? Vamos para a primeira postagem, porque relembrar é viver, de Gleisi Hoffmann,
Joga aí a Gleise Alemão. Gleise disse, no caso do Pedro Guimarães, chocante a denúncia de funcionárias sobre assédio sexual do presidente da Caixa. É esse tipo de gente repugnante que Bolsonaro tem ao seu lado. Pedro Guimarães precisa ser afastado e investigado. Solidariedade às mulheres que passam por esse horror. Então por que não afasta agora o Silvio Almeida para ele ser investigado? Mas tem mais. Também tem a Simone Tebet. O que ela falou na época? Assédio sexual é crime e precisa ser combatido. No Senado Federal, pedia aos senadores que aprovassem moção de repúdio contra o ex-presidente da Caixa diante das denúncias de assédio sexual, conduta inadmissível. Exigiremos investigação, apuração rigorosa e imediata dos fatos. Aí o Randolfico Rodrigues disse que, depois de uma semana de notícias devastadoras sobre violência sexual, surge mais uma. São graves as acusações contra Pedro Guimarães, presidente da Caixa indicado por Bolsonaro. Acabei de pedir a convocação de Guimarães na Comissão de Direitos Humanos. Pois é, e o ministro de Direitos Humanos? Podia ir na convocação, né? Na Comissão de Direitos Humanos. Aí tem também o Boulos. O que o Boulos falou? O Boulos falou o seguinte: Pedro Guimarães, que saiu da presidência da Caixa, depois das denúncias de assédio sexual, chegou a receber 230 mil por mês de salário. No governo Bolsonaro, o crime compensa. Vamos ver o que é Érica Cocai? É Cocai da boa? Vamos lá. São estarrecedores os relatos de funcionárias da Caixa sobre prática de assédio sexual protagonizados pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Guimarães é a cara de um governo machista e misógino. Que seja investigado e punido. Toda a minha solidariedade às funcionárias. O que Maria do Rosário disse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 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 Já Marina Silva disse... Está rindo. Deve ter sido a estagiária que escreveu. E a Marina Silva escreveu assim. Por fim, Marina, para a gente encerrar, né, o bloco, né? Mais um membro da equipe do governo flagrado em atitudes deploráveis. O presidente da Caixa praticou assédio sexual, violência contra as mulheres no governo Bolsonaro. Não é acidental, é um método de opressão característico de governos fascistas. Pois é. Mas olha aqui, e ainda tem uma diferença aí no que diz respeito a esse episódio aí do presidente da Caixa com esse agora do ministro dos Direitos Humanos. Por quê? Porque agora nós temos envolvidos 2 ministros, né? Tem que haver a investigação das denúncias das alunas, como tinha que investigar na época também as funcionárias da Caixa, mas agora nós temos 2 ministros envolvidos, então o Lula está falando que tem que apurar, mas não tem o que apurar. Um dos 2 vai ter que sair. Porque, como eu vou voltar a dizer aqui, se fosse mentira, a Aniele Franco já teria vindo a público dizer, gente, vocês estão doidos? Ou isso ela é muito nunca sádica, aconteceu. Né? Mas ou então, ela é muito sádica. Ou ela é muito sádica ou ele tá mentindo ou ela. Ou ela, exatamente. Então, assim, não tem por onde escapar. Algum dos 2 tem que cair, porque é uma acusação muito grave. Se ela não acusou... Se isso é uma invenção do Me Too, ela já deveria ter vindo a público para desmentir. Como ela não veio, o silêncio dela diz muito. Então, quer dizer, não tem o que apurar. Aconteceu alguma coisa. Ou ele assediou a Aniele Franco, ou a Aniele Franco está mentindo e caluniando e acusando de crime um ministro do governo federal. As 2 coisas são gravíssimas. Paula, um deles tem que cair. No caso do o que o Me Too alega? Primeiro, ele recebe muitas denúncias. E quando ele se manifesta, ele não se manifesta sem a autorização daquele que denunciou para divulgar o seu nome. Significa o quê? Alguém aí vai ter que dançar. É muito provável que o Me Too dance. Não, mas os 2 ministros não tem como continuar no ministério, os 2 juntos. Então, não aconteceu. Tem. Aconteceu. Porque senão ela já teria desmentido, gente. É igual o Pavinato falou. Exato. Eu já teria vindo e falado, Mas gente, vocês estão doidos, não aconteceu nada. Mas eu acho que nessa quem cai é o Silvio mesmo. A Janja segura a Aniele, elas são próximas. Eu concordo com só o de professor. falando isso, ó, na conta do Instagram, a primeira dama Janja
não comentou o episódio e se limitou a postar esta foto aqui, beijando a testa da Aniele Franco. Essa foi a manifestação Ela deu recado ontem. da Janja, tá? Quando eles colocaram... Desculpa, olha... Isso é man rupting. Olha só aquela... Isso é women Não é nada, rupting. isso é Women só rupting. para prestar atenção nessa foto aí, ó. Nessa Silvio foto Almeida aí, ó. faz assim. Olha as Beijinho na expressões, testa, mas olha a expressão da Aniele. A expressão da Aniele É é de de dor. alguém que está indo para ser crucificado, aí chega alguém e dá um beijo, Beijinho. suporte, porque isso é para o bem de todos nós. É um quadro perfeito para vitimizar a Aniele ao Como é máximo. que a Janja está falando? Oi? Como é que a Suporte. gente... Porque nós vamos ganhar. O problema todo é, Eu desculpa, imaginei agora que você ia até o final. falar suporte, você não sabe o que passo eu. Ela já tá, porque o Silvio Almeida, o problema todo é o tentou seguinte, derrubar o Silvio Almeida. o cálculo é qual dos dois são mais inúteis ou qual dos dois é mais inútil ou qual dos dois é mais problemático para o governo, já que a gente precisa fazer uma mudança no ministério, a gente precisa fazer uma reordenação. E já concluíram, o Silvio Almeida é pior do que a Aniele. Ponto.